Olá, segundo período. Estamos aqui para poder dar continuidade à nossa matéria. E hoje nós vamos falar sobre direitos da personalidade. Bem, os direitos da personalidade são direitos que foram reconhecidos pelo nosso legislador, que não estavam no nosso primeiro Código Civil. O Código Civil de 17 ele não tratou de direitos da personalidade. O novo Código tratou dos direitos da personalidade. E aí foi inserido do artigo 11 ao artigo 21 sobre essa matéria, sobre essa disciplina. Mas o que são direitos da personalidade, professor? Direitos da personalidade foram direitos reconhecidos como direitos patrimoniais. Isso foi uma mudança de paradigma, porque, segundo o nosso primeiro código, lá de 17, a proteção jurídica que deveria ser feita em relação ao direito civil era em relação ao patrimônio da pessoa. E agora a gente muda e coloca que, na prática, houve uma proteção, uma tutela à personalidade jurídica. Tá? Então, são direitos extrapatrimoniais que nós temos, como direito à vida, direito à liberdade, direito à capacidade intelectual, por exemplo, de direitos autorais, direito à nossa integridade física, direito à nossa privacidade, são todos direitos, direito ao nosso nome, são todos direitos que foram reconhecidos agora, que não estão diretamente relacionados com o nosso patrimônio. E aí a gente precisa dar um conceito a esses direitos de personalidade. Coloca o seguinte: direitos da personalidade são direitos e garantias fundamentais para que a personalidade jurídica possa ser protegida com plenitude. Repetindo, são direitos e garantias fundamentais para que a personalidade jurídica possa ser protegida com plenitude. Muito bem. Esses direitos e garantias fundamentais, eles têm algumas características que foram tratadas no artigo 11. É bem verdade que no artigo 11, o nosso legislador ele tratou com muita restrição sobre tais direitos, tá? Vamos ler o artigo 11 e ele fala o seguinte: dos direitos de personalidade, segue o título, 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Algumas questões a ser ditas sobre isso. Primeiro que o nosso legislador já começa com uma exceção. Ele bota, com exceção dos casos previstos em lei. Então, nós temos relativização a essas questões que envolvem os direitos da personalidade, deles terem a característica de serem intransmissíveis e irrenunciáveis. Tá? Professor, como assim eles são intransmissíveis, primeiro? Regra geral, os direitos de personalidade eles são intransmissíveis porque você não pode transmitir um direito de personalidade que você tem para outra pessoa. Vamos botar um exemplo disso, tá? Seu nome é um direito de personalidade que você tem. Você não pode, por exemplo, doar seu nome para uma outra pessoa, vender seu nome, locar seu nome. É impossível. Não tem como você tá podendo fazer esse tipo de relação jurídica, tá? Agora, existe relativização em relação a isso. Como assim, professor? Vamos trabalhar com direito, por exemplo, direito de capacidade intelectual, de uma obra literária. Você faz uma obra literária, escreve um livro, um romance, uma história. Alguém quer, por exemplo, transformar aquilo ali num filme, numa minissérie. E aí ele vai comprar direitos autorais seus. Outro exemplo de uma certa relativização dessa possibilidade de direitos de personalidade ser transmissíveis a outros terceiros seria, por exemplo, o direito de imagem. E aí existe cessão de direitos de imagem, existe cessão de direitos autorais, isso é permitido. O próprio artigo 11 já faz essa ressalva. Por via de regra, eles são intransmissíveis. Por exceção, eles podem ser transmitidos para terceiros. Agora, esse contrato de cessão, por exemplo, de direito de imagem no Brasil tem restrição. Existe um enunciado do Conselho de Justiça Federal que interpretou alguns dispositivos aqui do nosso Código Civil, quando ele estava ainda no período de vacatio legis, e nesse período de vacatio legis que o nosso código teve de 1 ano, alguns juristas foram se reunindo lá em Brasília, aí eles
fizeram diversas jornadas de direito civil e eles fizeram enunciados, que o enunciado não tem força de lei, ele tem força de uma interpretação doutrinária, tá? Muito bem, o enunciado número 4 fala que direitos da personalidade, em relação a esse artigo 11, pode ser transmitido desde que eles sejam uma transmissão específica e transitória. Ela pode acontecer desde que ela seja específica e transitória. O que não pode acontecer é uma transmissão que seja ilimitada e permanente e geral. Exemplo disso, tá? Se, por exemplo, a Faesa quiser fazer uma publicidade sobre a sua imagem, ela até pode, faz um contrato com você, você cede seu direito de imagem, mas tem que ser específico e transitório, não pode ser eterno. Então, existe a possibilidade no Brasil de você ceder direitos de imagem. Quem faz isso, professor? Jogadores de futebol, artistas, pessoas que trabalham aí com comunicação. Então, elas fazem um contrato de cessão da imagem dela, só que esse contrato tem que ser renovado a cada 5 anos. Se for, por exemplo, vitalício, não pode. E aí a gente sabe que tem Ronaldo Fenômeno, aquele jogador de futebol, que todo mundo diz que ele tem um contrato vitalício com a Nike. Se esse contrato de cessão de direito de imagem de Ronaldo fosse assinado no Brasil, ele seria nulo. E nulo por quê? Porque você não pode fazer um contrato vitalício de direito de personalidade, mesmo que a pessoa queira, tá? Então, ele pode, desde que ele seja específico. Específico é o que significa ser específico, Ramon? Específico significa que quando vão fazer um contrato de uso da sua imagem, tem que dizer para qual finalidade, onde vai ser, em que circunstâncias vão utilizar da sua imagem, tá? Isso pode ser gratuito ou oneroso. Você pode cobrar, como você pode ceder a sua imagem gratuitamente. E tem que efetivamente ser transitório, que significa que não pode extrapolar um prazo máximo de 5 anos. Não pode ter contrato de cessão de imagem vitalício no Brasil. Se ele fez esse contrato, ele fez fora do Brasil, em alguma legislação que permita fazer isso, ou se ele fez no Brasil, é um contrato que ele tem que renovar a cada 5 anos para poder ter validade jurídica. Beleza? Muito bem. O código aqui no 11 também, ele fala que direitos da personalidade não podem ser renunciados. Eu não posso abrir mão de direitos da personalidade. Isso porque as legislações que envolvem esses direitos de personalidade são leis congentes, tá? E leis congentes significa que, uma vez que você tenha proteção em relação a ela, nem você mesmo tem direito de renunciar, abrir mão desses direitos. Direito de família, alguns direitos, como, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, também são leis congentes, e direitos de personalidade também são leis congentes. Professor, me dá um exemplo dessa renúncia, que é ilegal aqui para nós. O seu status de ser solteiro, casado, convivente, união estável, isso diz respeito à sua personalidade civil. Isso é um direito de personalidade que você tem. E aí, o que acontece? Muitas pessoas antigamente faziam contratos de namoro. E esse contrato de namoro era um contrato para poder burlar efetivamente uma lei que foi regulamentada no Brasil, que era o de reconhecimento de união estável, independente de você ter assinado um contrato de união estável no cartório. Então, as pessoas, na prática, o que elas faziam? Estava lá namorando, o cara queria começar a morar com a menina, aí ele pegava e sugeria eles irem no cartório e assinarem um determinado contrato dizendo que o que eles têm é namoro e não é união estável. Logo, ela não teria, por exemplo, direitos patrimoniais inerentes naquele período de união. Em tese, ela estava abrindo mão de um direito de personalidade dela, que era o status agora dela ser convivente. Esses contratos, na justiça, foram considerados ilegais, com base exatamente nessa fundamentação que a gente está falando aqui. O seu status de ser convivente, isso afeta a sua personalidade. Logo, você não pode abrir mão disso também, beleza? Muito bem. Essas duas características aqui, elas estão expressas no artigo 11, mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem outros mais de características de direitos da personalidade que não estão expressos no artigo 11. Quais são elas, professor? Diz a nossa doutrina e jurisprudência que tem uma característica de que os direitos de personalidade eles têm um caráter absoluto, absolutismo.
E o que seria esse absolutismo? É que nós temos, quando nós falamos de direitos da personalidade, existe uma abstenção inerente a todas as pessoas, e essa abstenção inerente a todas as pessoas, ela é chamada de erga omnes. É um termo em latim. Erga escreve E-R-G-A, omnes, O-M-N-E-S. Essa abstenção erga omnes significa que todas as pessoas são obrigadas a respeitar direitos de personalidade umas das outras. Eu tenho que respeitar os seus direitos de personalidade, então eu tenho que respeitar a sua privacidade, a sua integridade física, eu tenho que respeitar seu nome, eu tenho que respeitar a sua honra, sendo que você também é obrigado a respeitar tais direitos de personalidade de todo mundo. Então, todas as pessoas têm uma abstenção onde não pode extrapolar, não pode simplesmente burlar direitos de personalidade de ninguém. Essa característica significa que eles são absolutos. Os direitos de personalidade têm outra característica deles serem ilimitados. Como assim, professor? Eles são ilimitados. Veja bem, o nosso Código Civil atual, de 2002, ele foi pensado lá na década de 70. Na década de 70, nós não tínhamos internet como a gente tem hoje, nós não tínhamos GPS, nós não tínhamos tecnologias hoje que afrontam o direito de privacidade das pessoas. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar num aparelhinho chamado AirTag. Aqui, ó, só para vocês verem, é esse aparelhinho aqui, ó. Deixa eu tentar localizar aqui. Parece uma moeda na prática. Na prática, ele parece uma moedinha, tá? Tem de outras marcas, esse que eu tenho, ele é da Apple. Para que serve esse aparelho, professor? Esse aparelho serve para você localizar objetos que te pertencem. Então, por exemplo, eu tenho um na carteira, eu tenho dificuldade e perco carteira com facilidade, eu tenho um na chave do meu carro. Então, onde eu deixar, por exemplo, a carteira ou a chave do meu carro, eu vou saber onde é que eles estão. E como é que isso aqui, na verdade, vai ser localizado? Ele capta o sinal de qualquer aparelho que seja da Apple, por exemplo, um iPhone que tiver. Então, vamos supor que eu tenha esquecido essa carteira na sala de aula, embaixo ali da mesa do professor, e fui embora. Daí eu pego, quero saber, aí eu dou falta da carteira, quero saber onde é que ela ficou. Se ela ficou na FAES, se ela está no carro, se ela ficou na minha casa. Eu entro aqui num aplicativozinho do próprio aparelho e aí eu localizo esse AirTag da carteira. Se ele capta um sinal de algum iPhone, de alguém que está por perto, ele pega através desse sinal e manda a localização de onde ele está. Tá? A finalidade dele é para isso. Só que esse AirTag aqui também serve para, numa situação onde você viola o direito de privacidade das pessoas, para localizar a pessoa que de repente você queira. Então, suponhamos, você pega e esconde esse AirTag numa mochila, lá, do seu namorado, do seu namorado, do seu companheiro, esposa, enfim. No que você escondeu, ele vai ficar captando o sinal da pessoa e vai simplesmente denunciar onde ela se encontra naquele momento, tá? Por isso que a Apple, já sabendo que isso iria acontecer, se o aparelhinho começar a perceber que ele está só conectado a um telefone que não é o que ele está habilitado, ele avisa para a pessoa que tem um AirTag próximo dela e está, tipo, localizando a localização dela, passando para outra pessoa, tá? Então, imagine, ele não pode, os direitos de personalidade, então, não pode ser ilimitado. Ele não pode justamente porque você não sabe quais tecnologias hão de existir que vão simplesmente violar direitos de personalidade umas das outras. Na década de 70, isso jamais era imaginado. Hoje, na verdade, isso é um negócio que custa não tão caro, você já tem um aparelhinho desse de localização, tá? Eu estou falando um exemplo, mas quando a gente fala, por exemplo, de clonar um ser humano, você também pode estar violando direitos de personalidade. Quando você fala de diversas tecnologias que você possa aí simplesmente. Quando você fala de mecanismos hoje, rede social,
onde as pessoas lá pegam, falam, que pensam da forma como quer, e aí isso pode ofender pessoas, tá? E isso também viola direitos de personalidade. Então, eles são entendidos como sendo ilimitados, uma vez que você não sabe quais tecnologias vão existir para o futuro para poder, em tese, violar direito de personalidade. Para frente. Direitos da personalidade são imprescritíveis. E eles são imprescritíveis por quê, professor? Porque a ausência do seu exercício não é capaz de gerar a sua perda. Repetindo, a ausência do seu exercício não é capaz de gerar a sua perda. Logo, quando a gente está falando de direitos da personalidade, o exercício de um direito de personalidade, ele é imprescritível. Exemplo, estão usando a sua imagem de forma indevida. E aí estão usando há mais de 20 anos. A prescrição máxima, para vocês terem ideia, no Código Civil atualmente, são de 10 anos. Está no artigo 205. Mas suponhamos que alguém está usando a sua imagem há 20 anos sem sua autorização. Você não sabe disso. Você foi lá num restaurante, lá na Bahia, em algum lugar, e aí tiraram uma foto sua, colocaram como sendo uma propaganda do restaurante sem a sua autorização. Isso é uma violação de um direito de personalidade que você está sofrendo. Está há quanto tempo sofrendo? Há 20 anos. E aí a ideia, não é porque eles estão usando há 20 anos que você vai perder o seu direito de imagem, o seu direito de personalidade da sua imagem, que está prescrita lá no artigo 20. Então, o exercício do direito de personalidade pode ser exercido a qualquer tempo, a qualquer momento, tá? Agora, é lógico que com a violação de um direito de personalidade, isso gera uma indenização patrimonial, isso gera indenização pecuniária que você pode exigir. Então, eu poderia entrar com uma ação contra esse restaurante por ter violado o direito de personalidade da minha imagem. Agora, esse tem prazo, porque ele já passa a ser um direito patrimonial. A indenização afeta um direito patrimonial. É diferente do meu direito de imagem, que não é um direito patrimonial. O direito da minha imagem é um direito extrapatrimonial, porque ele é um direito de personalidade. E aí, a indenização que eu poderia cobrar da empresa tem prazo. Artigo 206, que fala de prescrição. Ele diz assim: prescreve, parágrafo 3º, em 3 anos, inciso 5º, a pretensão de reparação civil. Então, vou botar isso bem claro, tá? Eu fui num restaurante há 15 anos atrás. Prazo máximo de prescrição do Código Civil, 10 anos. Onde está isso? Artigo 205 do Código Civil. Tiraram uma fotografia minha, e aí eu nem vi. Colocaram isso numa propaganda lá do estabelecimento. Acharam que a fotografia ficou boa e botaram lá na propaganda sem a minha autorização. Isso é violação de um direito de personalidade. Qual é o tempo que eu posso exigir deles que retire essa publicidade? A qualquer momento que eu quiser. Se eu tomasse conhecimento hoje, não fizesse nada, passasse 5 anos, eu me tornasse uma pessoa pública que ganhasse dinheiro com a minha imagem e agora eu percebo que ali eu não estou ganhando nada e eu quero que eles tirem, eu posso? Posso. Porém, como eu já estou sabendo há 5 anos que eles estão usando a minha imagem e não questionei nada, o direito à indenização pecuniária pela violação prescreveu. Então, do momento que você sabe que está havendo a violação de algum direito de personalidade seu, você teria que entrar com uma ação logo. Porque se você não entrar com ação, automaticamente você perde esse direito. Tudo bem? Bem, o direito de personalidade, eles são impenhoráveis. Não tem como eu penhorar, por exemplo, a imagem de alguém, de uma pessoa pública, para poder, em tese, receber uma indenização de uma ofensa que ele me fez. Então, se o Ronaldo Fenômeno te ofendeu, não tem como você penhorar a imagem de Ronaldo Fenômeno. Agora, o dinheiro que ele ganha com o uso da imagem dele e cai, por exemplo, na conta dele, isso já passa a ser um direito patrimonial do cara. Aí você já pode entrar com uma ação e penhorar esse dinheiro. Beleza? Próximo. Direito de personalidade, ele tem a característica de ser vitalício. E eles são vitalícios por quê, professor? Porque eles nascem, você quando nasce,
você adquire a sua personalidade jurídica, nós já falamos isso, e a partir do momento que você morre, você perde a sua personalidade. Também já falamos sobre isso. Agora, vamos supor que você, ao tentar violar a honra de uma pessoa que já morreu, você acaba atingindo pessoas próximas a ela. Então, existe o que se chama no direito de lesão indireta, também conhecida como lesão reflexa ou oblíqua ou por ricochete. Ramon, repete isso. Lógico. Lesão indireta, reflexa, oblíqua ou por ricochete. O que é essa essa lesão indireta aí, essa lesão por ricochete? Esse nomezinho ricochete eles gostam de cobrar porque é um nome estranho, não um nome diferente. O ricochete vem de chicote. Ao tentar chicotear alguém, você vai e simplesmente ricocheteia outra pessoa. Ricochetear outra pessoa. Então, vamos imaginar que seu pai tenha sido uma pessoa pública na cidade que você mora, uma cidade interior, e aí foi político, inclusive, e aí um jornal local falam coisas inverídicas de seu pai. Só que seu pai já morreu. Então não tem como, por exemplo, ele ter sido ofendido na honra dele, porque ele não tem mais honra, ele próprio. Agora, ao tentar violar a personalidade de seu pai, isso acaba te ofendendo. De fato, vai ofender seus irmãos, vai ofender a sua mãe. Então, por informações inverídicas, sei lá, falam que ele roubou dinheiro da merenda escolar e tal, estou botando um exemplo, tá? Nessa condição, você poderia ser titular de cobrar desse jornal uma indenização por danos morais, tá? Ele não te ofendeu, ele ofendeu seu pai, mas ao ofender seu pai, existe essa lesão por ricochete, essa lesão indireta, essa lesão reflexa, que também atingiu você. E aí, a regra é saber quem são esses lesados indiretos em direitos de personalidade, segundo o nosso Código Civil. Se for, por exemplo, a imagem, e a imagem é tratada no Código Civil, direito de imagem, no artigo 20, o parágrafo único ele faz uma restrição desses lesados indiretos. Parágrafo único do artigo 20, ele diz assim: em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, o ascendente ou descendente. Então, são parentes, olha, mais próximos. Cônjuge, também hoje entendido como sendo companheiro, ascendente e descendente. São pessoas muito próximas da pessoa que foi ofendida, mas ela já tenha morrido. Se foi ofendido qualquer outro direito de personalidade que não seja imagem do indivíduo, então, exemplo, vou botar um exemplo real, tá? Nós tivemos um jogador de futebol muito famoso na década lá de 70 e tal, que era chamado Garrincha. Ele jogou na seleção brasileira, jogava no Botafogo, e Garrincha teve altos e baixos na vida dele. Ele gastou todo o patrimônio dele com baladas, com mulheres, etc. E aí fizeram uma obra literária sobre a vida de Garrincha, e essa obra literária tem um título de Estrela Solitária. Na foto do livro tem a foto dele e a estrela solitária, no sentido até fazendo uma associação com aquela estrela do Botafogo lá, sozinho. Muito bem. Quando você fala dessa situação que envolve ali, aí eles foram falar sobre o livro, beleza. O que nesse livro falou que ofendeu, aí houve uma lesão indireta aos familiares? Ao falar sobre a vida de Garrincha, eles falaram que Garrincha gastava muito com bebida, com noitadas, com mulheres, aí ele teve um caso extraconjugal e etc. Ao falar sobre tanto a vida dele como atleta e essa vida paralela que no caso não foi tão legal para ele, fazendo entrevistas com pessoas que participaram da vida de Garrincha, eles falaram efetivamente que Garrincha ele tinha um pênis avantajado.
a família não gostou, principalmente porque isso aí diz respeito a uma questão de intimidade do cara. Eles entraram com uma ação contra a editora e contra o autor do livro. Ganharam uma indenização, por quê? Porque, neste caso, foi uma situação ofensiva ali que atingiu a honra do cara. Só que ele não existe mais, ele já estava morto, tá? Então, neste caso, quem seriam os lesados indiretos? Porque aqui a gente está falando do direito à honra, o direito à intimidade da pessoa. Artigo 12 do Código, ele fala no parágrafo único. Caput primeiro ele diz: pode-se exigir que cesse a ameaça, a lesão, a direito de personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Aí no parágrafo único ele diz: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer essa medida, prevista neste artigo, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral de até quarto grau. Então, o que eu quero que vocês se atenham? Houve violação de direito de personalidade de uma pessoa que já morreu? Você reconheceu isso numa questão de prova? Beleza. Tem que lembrar que tem lesados indiretos nessa lesão reflexa, nessa lesão por ricochete, que você pode cobrar indenização da pessoa que violou. Bem, quem são os parentes que poderiam ajuizar essa ação? Se for situação que envolve direito de imagem, então precisa saber quem são esses lesados indiretos. Se for em relação à imagem, os lesados indiretos vão ser cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Se for outro direito de personalidade que não se trate efetivamente de imagem da pessoa, aí é o parágrafo único do artigo 12, ou seja, qualquer outro direito de personalidade sobre esse grau de parentesco com as pessoas de até quarto grau. Cônjuge, companheiro ou parente de até quarto grau do indivíduo que tenha morrido. Então, algumas questões são cobradas da gente nesse sentido. Muito bem? Para frente. Nós temos direitos de personalidade em três tutelas distintas. Nós temos a tutela da integridade física, tutela da integridade psíquica ou moral e tutela da integridade intelectual. A tutela da integridade física é tratada em três dispositivos. Ele primeiro fala do nosso direito ao corpo vivo, direito ao corpo morto, autonomia do paciente. Vamos falar agora, efetivamente, sobre essa tutela da integridade física, começando a falar do direito do corpo vivo. Diz o nosso Código Civil, artigo 13, a seguinte disposição: salvo por exigência médica, é defeso. Essa palavra defeso, entenda como proibido. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplantes na forma estabelecida em lei especial. Muito bem. A primeira coisa é que não pode você, então, dispor de parte do seu corpo se isso diminuir a sua integridade física, a não ser que seja por uma autorização médica. Exemplo, Ramon, extração de siso, extração de menisco numa cirurgia, uma cirurgia de apendicite, cirurgias plásticas, por exemplo, de retirada de gordura, retirada de mama, excesso de mama, tudo isso é permitido, tá? Por quê? Porque por uma exigência médica você vai fazer lá uma diminuição permanente do seu corpo. Agora, se não for numa situação dessa, você não tem direito de fazer um procedimento que diminua a sua integridade física sem um motivo específico. Exemplo, se você entender que você não quer, por exemplo, ter seu braço, você chega lá, vai para um hospital e fala assim: eu quero que faça a cirurgia e arranque meu braço, porque eu não reconheço meu braço como sendo uma parte do meu corpo. O médico não vai te operar. Se seu braço estiver saudável, ele não vai te operar. Somente numa situação que você tenha sofrido um acidente, tem uma determinada doença que começa a entrar seu braço em necrose, aí beleza, ele vai fazer o procedimento para retirada de alguma parte do seu corpo, mas para poder te salvar. Na situação que envolve nitidamente um procedimento que você queira fazer, não há possibilidade ali de isso acontecer, tá?
Então, ele não vai estar fazendo o procedimento justamente por quê? Porque ali você tem aí um corpo saudável, ele não iria estar autorizando, porque ele sabe que ele vai ter responsabilidades civil. Agora, nós temos duas relativizações em relação a essa questão da nossa integridade física. A primeira delas é em relação a transplante. E em relação ao transplante, o nosso Código Civil, ele fez uma exceção específica no parágrafo único desse artigo 13, porque ele fala que para fins de transplantes existe uma relativização expressa, porque existe uma regulamentação por lei especial. Essa lei especial, que é a Lei 9434 de 97, ela falou sobre a possibilidade de transplantes de órgãos e tecidos que pode acontecer em vida ou para depois da sua morte. Em vida, como é que funciona, Ramon? Eu posso, em vida, ceder partes do meu corpo? Pode. E aí nós temos algumas restrições, tá? Primeiro, só em vida você só pode ceder órgãos que sejam duplos ou regeneráveis, tipo pele, fígado que se regenera, tipo órgãos duplos como o rim, que você pode exceder um se você tiver saudável, tá? E mais, outra característica em relação a essa situação é que se você quiser doar um órgão. Ah, tá. A primeira restrição é que essa doação nunca é doação, não pode ser venda, tá? A comercialização de órgãos é proibida tanto pela própria Constituição Federal como por essa Lei 9434. É tido como um tipo penal, inclusive, tá? Bem, mas se você quiser doar, você pode, e sendo uma pessoa próxima de você, você pode escolher a pessoa que vai receber o seu órgão, desse órgão duplo ou regenerável que você tem. Então, por exemplo, você não pode doar uma córnea sua, porque você vai ficar cego, mas doar um rim você pode. Agora, quem são essas pessoas que vão poder estar recebendo de livre escolha sua? Cônjuge, companheiro e parentes de até quarto grau. Cônjuge, companheiro e parente de até quarto grau, você tem a liberdade de escolher uma pessoa, tá? O negócio é que você vai ter que fazer uma comunicação específica. Você vai ter que comunicar por quê? Porque o Ministério Público Estadual precisa investigar se de fato você não está comercializando, mesmo para uma pessoa que seja próxima a você. E aí, dentro dessa concepção, não vai precisar do judiciário, você pode escolher. Então, por exemplo, você pode doar órgão para o seu irmão, você pode doar órgão para o seu pai, você pode doar órgão para o seu primo, até o seu primo até poderia. O seu tio não teria uma objeção, a lei permite, ok? Agora, recentemente, teve uma matéria de um cara que doou um órgão, acho que foi um rim, para uma esposa, e aí ele se separa da esposa, ela trai ele, aí ele quer o órgão de volta. Pode, Ramon? Lógico que não. Não vai conseguir. Mas acho que o cara entrou na justiça lá. Você entrando na internet aí, futucar, você vai achar essa historinha. Muito bem. Aí a questão vem. E se eu quiser doar para uma pessoa que não tenha esse grau de parentesco? Eu me compadeci de uma pessoa que está na televisão, precisando lá de um rim, e aí eu fiquei tentado a doar um rim para ela. Ou um amigo próximo, ou um namorado, namorada, que não é ainda parente, não é seu cônjuge. Você pode? E a resposta é: pode. Só que nesse caso você vai ter que ter uma autorização judicial para tanto. Se for fora desse grau de parentesco, de cônjuge, companheiro ou parente de até quarto grau, você pode doar, desde que a justiça, um juiz, autorize esse procedimento. Se for dentro desse grau de parentesco, não precisaria apenas comunicar ao Ministério Público. Muito bem? Outra questão. Professor, eu falei para a pessoa que eu ia doar, seja ela, sei lá, um parente, ou seja um amigo, ou seja um namorado. E aí, no momento do procedimento, na véspera, eu fico com medo e desisto. Aí a pergunta vem: eu posso cobrar a pessoa que queria ser o titular do órgão seu, né? A pessoa que queria receber o donatário. Ele pode entrar com uma ação de danos morais contra você? Porque quando a gente foi estudar danos morais no quarto período,
em responsabilidade civil, eu vou falar que dano moral é aquele que causa dor, que causa sofrimento, que causa tristeza. E isso, de fato, você frustrou uma expectativa da vida da pessoa. A pergunta vem: pode, Ramon, cobrar uma indenização se a pessoa disse que ia doar e agora ela desistiu? E a resposta é não. Não, porque você não é obrigado a estar fazendo essa doação. Isso é uma liberalidade que a lei te garante, você poderia desistir a qualquer tempo, tá? Outra questão que envolve aqui a condição do corpo da pessoa, a nossa integridade física enquanto vivo, é a possibilidade de fazer o transexual a cirurgia que é chamada de transgenitalização ou cirurgia de resignação sexual. Muito bem. Nós temos alguns parâmetros, ela é permitida. No Brasil, antes não podia, eles tiveram que mudar até o Código Penal para poder autorizar a possibilidade de se fazer esse procedimento cirúrgico. Antes era proibido e depois passou a ser permitido, mas com autorização judicial. E hoje, o Conselho Federal de Medicina, numa resolução de número 2265 de 2019, permitiu a possibilidade de você estar fazendo essa cirurgia de redesignação sexual. E alguns chamam de cirurgia de transgenitalização. Quais são as exigências com base nessa resolução, professor? Primeiro, que a pessoa tenha no mínimo 18 anos. Antes era 21, passou a ser 18 anos. Depois, tem que ter avaliação multidisciplinar, médico urologista, médico cirurgião plástico, acompanhamento psicológico por no mínimo 2 anos para saber se a pessoa de fato é um transexual. E aí o transexual é aquela pessoa que não entende que ela se reconhece com o sexo que ela nasceu. Então, a mente dela não se reconhece com o sexo de nascença dela. E aí, quem vai avaliar isso é um psicólogo e um psiquiatra. E aí, a avaliação tem que ser feita por um período de, no mínimo, 2 anos, para poder entender que a pessoa, de fato, é um transexual que tenha direito a fazer o procedimento. E também o médico que vai fazer o procedimento precisa fazer um consentimento informado, informar todos os riscos do procedimento, as vantagens, as questões que, por exemplo, pode levar alguns casos à esterilidade, né? Então tem que informar todas essas questões para a pessoa poder estar lá aceitando ou não se ela quer fazer. Muito bem, vamos lá agora. Pá, pá, pá. Direito ao corpo morto, artigo 14 do Código. Só voltando mais um pouquinho, desculpa. A pessoa agora fez a cirurgia. Ele é um transexual. Ele pode mudar o nome dele? E a resposta é: pode. Pode mudar o gênero? Também pode. E uma novidade que aconteceu com uma resolução também, na verdade é um provimento do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é que esse provimento ele foi feito em 2018 e em 2023 ele teve uma alteraçãozinha. Esse provimento permite que a pessoa, mesmo sem ter pedido judicial, sem autorização judicial, é um pedido que você vai fazer no cartório, a pessoa, se ela entender como sendo uma pessoa transexual, ela pode requerer a mudança de nome e de gênero no cartório. E aí, o provimento em 2023 estendeu que você pode ir em qualquer cartório de registro de pessoa natural e fazer essa alteração. Perceba que se cair em prova que tem necessidade de fazer o procedimento, está errado. Se cair em prova que a pessoa precisa de ter uma autorização judicial para poder fazer a troca do prenome e do prenome e também do gênero, também está errado, tá bom? Próximo. Direito ao corpo morto. Nós temos direito ao nosso corpo morto, a nossa integridade para depois da nossa morte. E aí, a questão vem, Ramon, mas eu não posso ser doador de órgãos e tecidos? Pode.
O artigo 14 fala nesse sentido. Lendo o dispositivo, ele diz assim: é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Bem, primeiro aqui, quando o código diz que você só pode fazer essa doação se for uma situação onde envolve uma condição de altruísmo, e altruísmo significa um ato de bondade, de benevolência, de amor ao próximo, você, você pode doar seu corpo, por exemplo, para ser para uma faculdade, para poder ser aqueles corpos que eles utilizam lá para fazer anatomia e tal. Você pode doar, por exemplo, para poder ser uma exposição. Existe uma exposição que roda o mundo, já teve até aqui em Vitória, que é chamada Exposição do Corpo Vivo, onde eles recortam o corpo de pessoa mesmo para poder ver como é que é por dentro, os músculos, os ossos, os órgãos. Você pode fazer isso, mas não pode nunca ser cobrado. Tem que ser um ato altruísta, tá? Da mesma forma que você também pode fazer doação de órgãos. Aqui na doação de órgãos, nós tivemos uma mudança na lei. A Lei 9434, que fala de doação de órgãos, ela foi instituída na época através de uma medida provisória, que depois virou essa Lei 9434 em 97. Na condição de medida provisória, como o governo estava com uma necessidade, né, eles perceberam que os bancos de órgãos estavam altamente escassos e para poder, em tese, ter mais órgãos disponíveis, eles colocaram no artigo 3º dessa medida provisória um princípio que foi chamado de princípio de consenso presumido. Dizia que todo mundo era presumidamente um doador de órgão. Para você não ser doador de órgão, você deveria, na prática, dizer que você não é. Aí, na prática, isso foi entendido como sendo inconstitucional, porque isso viola direitos de personalidade. Direitos de personalidade são garantias de tutela que também são protegidas pela própria Constituição, e eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade da medida provisória para poder não ter a medida provisória completamente revogada, e declarada inconstitucional, eles transformaram, eles alteraram através de outra medida provisória, fizeram o que se chamou de princípio do consenso afirmativo, ou seja, eu preciso dizer que eu quero ser um doador de órgão, tá? E professor, e se eu não disser que eu sou um doador de órgão, se eu não falar nada, como é que fica? Alguns parentes podem informar por você. Agora, se você disse em vida que você quer ou que você não quer ser um doador de órgãos e declarou isso expressamente, por exemplo, fez uma declaração em cartório, colocou em algum documento de registro que você é ou não é doador de órgãos, tem que respeitar a sua vontade, tá? Então, se você disse que você quer ser um doador de órgãos e depois seus familiares não querem autorizar a retirada dos órgãos, vai respeitar a sua vontade. A mão está no Código Civil? Não. Isso não está expresso no Código Civil, mas esse é o entendimento que a jurisprudência hoje tem, tá? Esse entendimento também é de um enunciado lá daquele Conselho de Justiça Federal, enunciado 277, ele fala nesse sentido do Conselho de Justiça Federal. Agora, se você não falar nada, o artigo 3º da Lei 9434 diz que tem parentes que podem fazer essa manifestação por você. Quem são os parentes que podem manifestar, professor? Cônjuge, companheiro e parente de até segundo grau. O artigo, desculpa, 4º fala aqui cônjuge, quarto da 9434, tá? Cônjuge, companheiro e parente de até segundo grau são aptos a dizer se a pessoa vai ser doadora ou não de órgão e tecido. Professor, me dá um exemplo sobre isso. Suponhamos que eu sofra um acidente fatal e morro. Meu corpo vai lá para o hospital, não sei o quê, chega lá meus familiares. Eu não deixei até hoje nenhuma declaração se eu quero ou não quero ser doador de órgãos. Aí, suponhamos que naquele hospital eles possam fazer retirada de órgãos e tecidos, e meus órgãos possam ser aproveitados, eles vão requerer essa informação lá do meu cônjuge para saber se pode ou não fazer a retirada. Se meu cônjuge se abster de dar essa informação, por exemplo,
aí vai para os outros parentes, parentes de até segundo grau. Então, meus pais, por exemplo, poderiam prestar essa informação ao meu filho. Meu filho ainda não, porque ele é menor de idade, ele tem 6 anos, ele é incapaz, ele não pode estar ainda prestando essa informação. Então, seriam meus pais que iriam dar essa efetiva informação. No máximo, até meu irmão, que é meu parente de segundo grau, por exemplo, que poderia prestar essa informação. Meu sobrinho não vai poder, meu primo não vai poder, por quê? Porque passa de parentesco de segundo grau. É assim que tem que ser entendido, tá? Lembrando também que essa morte é a morte encefálica, né? E quem declara que a pessoa morreu não pode fazer parte da equipe médica que vai fazer a retirada do órgão. Então não precisa ter morte de fato, de parada do aparelho cardiorrespiratório, basta a morte encefálica que já é permitido fazer retirada de órgãos. Agora, diferente daquele transplante em vida, que você só pode ceder órgãos duplos ou regeneráveis, para depois da morte você pode ceder, em tese, toda e qualquer parte do seu corpo que puder ser aproveitada. E outra diferença, se em vida você pode escolher quem seja o receptor, pode ser cônjuge, companheiro ou parente de até quarto grau, aqui não existe a possibilidade de você fazer escolha. Tem até um filme que mostra de um camarada, se chama Sete Vidas, o cara morre, ele começa a conhecer pessoas e ele tem a ideia de deixar órgãos para pessoas específicas que ele escolha. Isso lá no filme, em tese, aconteceu. Aqui no Brasil isso não é permitido. Isso é chamado de testamento vital. Testamento vital é você fazer um testamento e colocar órgãos seus para poder ser disponíveis para determinadas pessoas. Não pode. Vai entrar naquela fila única do SUS para poder estar fazendo a doação de órgãos a quem tenha, de fato, necessidade mais avançada. Beleza? Pessoa não identificada não vai poder estar fazendo a retirada de órgãos e tecidos dela, porque existe a vedação expressa da Lei 9434. Próximo, tratamento médico de risco. O tratamento médico de risco, que é tratado no artigo 15, é o último dispositivo que fala dessa tutela da integridade física nossa. E o tratamento médico de risco também é conhecido como livre consentimento informado. E é livre consentimento informado por quê, Ramon? Porque na prática você vai prestar uma autorização do médico dentro das informações que ele repassar inerentes àquele procedimento. Diz o nosso código no artigo 15 o seguinte, olha, ninguém pode ser constrangido. Constrangido aqui, a palavrinha constrangido significa obrigado, tá? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, eu estou com uma doença grave. Chego lá no médico. O médico vai passar todas as informações. Ele vai fazer essa obrigação de passar esse consentimento informado para mim. Daí ele vai chegar e vai falar, olha só, o seu procedimento ele é altamente perigoso, você está precisando fazer uma cirurgia, essa cirurgia tem uma chance de 95% de dar errado. Eu tenho direito de chegar e falar que eu não quero, tá? Mas são procedimentos que envolvem alto risco. Então, nesses casos, o médico ele vai prestar as informações e a pessoa simplesmente não pode querer ou não aceitar que o procedimento aconteça, tá? Por isso que é chamado de livre consentimento informado, direito à informação repassada pelo médico, pelo profissional. Agora, professor, e se a pessoa, por exemplo, chega no hospital, precisa fazer um procedimento de alto risco, porque ela está infartando, e aí você, quando está infartando, você está com uma das maiores dores que o ser humano pode sentir, e naquele momento não tem o que você querer entender do que você está passando. Aí, como é que fica? Nesse caso específico, tem pessoas próximas a você que podem prestar esse consentimento, se a pessoa deve ou não ser submetida a determinados procedimentos de altíssimo risco. Quem são esses parentes, Ramon? Na falta do artigo 15 ter deixado uma lacuna, tá? Por analogia, é utilizado o artigo 4º da Lei 9434 de 97, que acabamos de falar, que são as pessoas que estariam autorizadas a dizer se o indivíduo pode ou não pode ser retirado os órgãos do corpo dele para depois da morte. Então, cônjuge, companheiro e parente de até segundo grau devem prestar esse consentimento informado em caso da pessoa não poder
prestar a autorização, porque talvez ela não tenha naquele momento condição psicológica, nem ou esteja, por exemplo, já em coma, não tenha possibilidade de prestar essa informação. Outra situação, professor, e se a pessoa chega no hospital, não tem nenhum parente e ela está precisando fazer um procedimento de alto risco e o médico está ali naquela indecisão, se faz ou não faz? Aí, em tese, a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que ele deveria estar fazendo para não responder por omissão de socorro. É melhor ele fazer o procedimento, em tese, não conseguir do que não ter nem tentado, tá? E aí, não tentar, ele pode responder por omissão de socorro. Se ele tentar, pelo menos, aí ele vai poder se eximir de responsabilidade, porque, de fato, foi uma situação de uma circunstância que iria acontecer de qualquer forma. Muito bem. Um grande questionamento que sempre foi feito é em relação à convicção religiosa. Isso porque as pessoas testemunhas de Jeová, elas não aceitam fazer transfusão sanguínea. E aí existiu uma divergência. Se você estiver estudando, por exemplo, por um livro que for anterior ao ano passado, então só os livros de civil agora, desse ano, é que devem ter essa atualização lá, era entendido que o Brasil na condição. Porque quando você vai negar fazer uma determinada transfusão sanguínea por uma convicção religiosa, você está respeitando um direito de liberdade de crença, que é um direito fundamental. Artigo 5º da Constituição Federal. Só que no artigo 5º da Constituição Federal também fala sobre direito à vida. E o Brasil é um país laico. Nós não temos uma religião oficial. Neste caso, a jurisprudência entendia de forma majoritária que o médico, numa situação ali onde ele precisava decidir se vai ou não vai fazer o procedimento de transfusão, mesmo sabendo que se trata de uma pessoa testemunha de Jeová, que declarou expressamente que não queria que fizesse o procedimento, o entendimento ainda majoritário era no sentido de fazer o procedimento, tá? Uma novidade mudou completamente isso no ano passado, e em setembro de 2024, por unanimidade, o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou que, na prática, a pessoa testemunha de Jeová, que seja maior de 18 anos, só vale para pessoa maior de 18 anos, que queira recusar fazer a transfusão sanguínea, o médico tem que respeitar. Isso não se aplica para pessoas que sejam menores de 18 anos. Tá? Isso por quê? Porque a liberdade religiosa, em tese, foi respeitada. Isso já era defendido por alguns professores. Por exemplo, Gustavo Tepedino, ele já defendia que, pelo princípio da dignidade humana, que é um princípio constitucional, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, isso já deveria ser entendido dessa forma, mas era predominantemente os entendimentos da jurisprudência no sentido de se fazer por conta do Brasil ser um país laico. Agora fique atento, porque essa mudança pode cair aí em algumas questões de prova, principalmente de concurso ou OAB que você esteja fazendo, tá? Essa mudança é muito recente, mas hoje o entendimento que se convalidou é nesse sentido da pessoa, de fato, poder negar a fazer o procedimento. Muito bem. Ramon, e a pessoa que queira fazer eutanásia? Ele está com uma doença gravíssima, ele não quer simplesmente fazer nenhum tipo de procedimento mais, ele quer morrer, quer que acelere lá, ele não quer ficar sofrendo mais. Só, por exemplo, está com câncer e não tem situação de reversão e ele quer já morrer logo, ele está sentindo muita dor. Pode? Não pode. No Brasil, não pode estar fazendo essa questão da eutanásia, você acelerar o processo da morte. Porém, o paciente, pelo Conselho Federal de Medicina, numa resolução de número 2232 de 1919, ele pode se recusar a fazer tratamentos que prolonguem a vida dele, se ele estiver numa condição de uma doença irreversível. É lógico que essa pessoa precisa, necessariamente, estar apta a prestar essa informação. Ele tem que estar nas suas plenas faculdades e capacidade civil para poder estar prestando essa informação para o médico. Então, eu não quero mais fazer nenhum tipo de procedimento, quimioterapia, não sei o que, para poder prolongar. Se o caso for irreversível, essa resolução permite. Aí o médico vai fazer procedimentos paliativos para que a pessoa tenha uma morte digna, sem sofrimento, sem dor, enfim, mas ela tem o direito de escolher.
O fundamento que se faz em relação a isso, o STF também já tinha se manifestado em decisões dessa possibilidade, é de que o princípio isso envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, isso envolve a liberdade, inclusive da pessoa própria, escolher se ela quer ou não fazer procedimentos inerentes à saúde dela, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, isso hoje é permitido, tá? Desde que a pessoa esteja nas suas faculdades normais, desde que a pessoa tenha a manifestação lá dentro da sua capacidade espontânea. Tudo bem, pessoal? Eutanásia pode? Não. Para frente. Direito à imagem agora. A gente pula um pouquinho, salta aí do artigo 15, vai para o artigo 20, porque depois a gente vai falar sobre nome, especificamente. Do 16 para frente, ele fala sobre nome, e aí a gente vai falar ainda sobre nome mais para frente. Muito bem. O direito de imagem é outro direito de personalidade que nós temos. E a imagem foi tratada no artigo 20, ela tem um determinado conceito jurídico. E qual é o conceito de imagem, Ramon? Estaria nesse tópico aqui, ó, do artigo 20. Coloca assim: imagem são as características pelas quais a pessoa pode ser identificada. Repetindo, imagem são as características pelas quais a pessoa possa ser identificada. Essa imagem ela se divide em imagem retrato, imagem atributo e imagem em voz. Essa imagem retrato é o quê? São as características fisionômicas do indivíduo. É a foto, é a sua fotografia, a sua imagem retrato. O que você vê no espelho é a sua imagem retrato. Imagem atributo, professor, é um conjunto. A imagem atributo ela significa conjunto de características próprias que te definem, tá? É a sua imagem ali perante as pessoas. Determinadas características suas, por exemplo, de ser muito pontual, de ser enjoado. Às vezes a pessoa não precisa falar seu nome, mas todo mundo já sabe, tá? Fulano que faz isso, tal, 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 já dá para saber que é você. Então, isso é a sua imagem atributo na prática. Nós também temos. Questões de prova que já caiu sobre essa imagem atributo. Caricaturas da pessoa. Você faz uma caricatura do indivíduo, dá para saber de quem que estão querendo falar. Isso é nossa imagem, não é a imagem retrato, mas é a imagem atributo. Também tem a proteção jurídica aqui do artigo 20. Nós temos uma terceira imagem, que é a imagem em voz. Imagem em voz é o quê, Ramon? Timbre sonoro identificador. Imagem em voz, timbre sonoro identificador. Essa imagem em voz, que é a nossa voz, ela também tem uma proteção jurídica, tá? Então, para usar a nossa voz, você tem que ter autorização. Por isso que para poder, quem gosta de gravar a aula, tem que ter autorização do professor para poder gravar essa aula, porque isso é um direito de personalidade inerente a mim, tá? Outra coisa, e quando que já houve, por exemplo, violação disso? Teve uma música de Gabriel Pensador, aquele cantor, que aí era uma música que ele falava 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está na hora de molhar o biscoito. Aí é uma música que ele gravou, etc. E na ideia da música ele saía ligando para tipo uma agenda que ele tinha para várias meninas que ele já tinha ficado, e aí ele estava querendo sair com alguém e estava ligando para todo mundo. E aí, dentro dessa música, ele faz a ligação tipo com um aparelho de celular e cai naquela vozinha lá, aquela gravação que tem da operadora, que esse telefone ele está desligado, está fora de área ou desligado pelo cliente. A voz era de uma pessoa pública que fez ela até foi uma artista e jornalista de televisão. Foi casada até, é a mulher atual daquele Cunha, que foi deputado federal lá, do impeachment da Dilma e tal. Então, a esposa do Cunha entra com uma ação contra Gabriel Pensador, falando assim: olha, quando eu fiz a cessão da minha voz, que é um direito de imagem que eu tenho, imagem e voz, que é inerente à minha personalidade, foi para poder a telefonia usar
para poder prestar essa informação. Não foi para música comercial que você está fazendo. E ela entrou com a ação e ganhou uma indenização lá de Gabriel Pensador, porque houve a violação de um direito de personalidade da imagem em voz dela, tá? Eu esqueci o nome dela, enfim. Ramon, mas esse uso de imagem, então, como é que funciona? Funciona da seguinte forma: regra geral, para usar a imagem de alguém, você tem que ter autorização dela. Necessariamente você tem que ter autorização. Para usarem a sua imagem, principalmente para fins comerciais, etc., precisa de ter a sua autorização. Onde está isso no código, professor? Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou respeitabilidade, ou se destinarem para fins comerciais. Então, a regra é que para poder usar a imagem de alguém, você precisa de ter autorização dessa pessoa. Professor, pode ter relativização disso? Pode. No próprio dispositivo ele coloca. Se for para administração da justiça, manutenção da ordem pública, pode ter aí o uso da imagem de alguém sem autorização. Exemplo disso: o sujeito pratica lá um crime, vai fazer, por exemplo, aquele reconhecimento lá no presídio. Tem um programinha chamado Infopen, que todo mundo que é preso tira uma foto lá com o númerozinho do Infopen para poder depois ter o reconhecimento na justiça em relação a essa pessoa. Tem que pegar autorização para poder tirar essa foto? Não, porque ali a gente está falando que existe essa relativização. Para a administração da justiça, a manutenção da ordem pública pode ter o uso da imagem relativizado, mesmo sem autorização, tá? Uma regra geral, a pessoa tem que ter autorização. Essa autorização, ela tem que ser sempre por escrito, professor? Não. Essa autorização ela pode ser expressa ou tácita. Autorização expressa, de fato, é aquela que você dá por escrito. A FAES está querendo fazer uma publicidade sobre você, está querendo usar a sua imagem. Ela vai pegar uma assinatura sua que você autoriza o uso da sua imagem. Beleza, você está passando uma autorização expressa. Essa autorização pode ser tácita também. Exemplo, vão fazer um show. Aí você vai no show. Você sabe que esse show vai ser filmado, porque vai ser, por exemplo, o cantor vai fazer tipo aquele disco ou uma exposição ao vivo da imagem dele. Aquilo ali vai ficar no YouTube, vai ser, em tese, transformado lá num DVD. E aí, você vai no show sabendo que está sendo filmado, você está relativizando o uso da sua imagem. Então, você está autorizando. Vai ter jogo do Flamengo e Fluminense na final. Vai ser lá no Rio de Janeiro. Você sabe que é filmado. Você sabe que vai passar 4 horas da tarde. Daí você estava em trabalho. Fala que você passou mal, vai no show. Vai no jogo. Lá no jogo filmam, por exemplo, um jogador, mas aparece nitidamente você na torcida. E aí você fica em maus lençóis lá com o seu empregador. Você pode processar a emissora que passou a sua imagem sem autorização? Não. Porque quando você vai num evento desse, sabendo que tem filmagem, que vai ser filmado, você está prestando uma autorização tácita do uso da sua imagem. Beleza? Próximo, existem algumas outras dispensas também do uso de imagem. Reconhecimento do poder público. Aquela que você tem, a foto que você tem na sua CNH, a foto que você tem na sua carteira de identidade, no seu passaporte, na sua carteira de trabalho. Essa foto você não pode não querer tê-la ali. Ah, mas eu fico péssimo em foto 3x4, quero que a minha identidade fique sem foto. Pode? Não. Por quê? Porque tem um interesse público aqui no reconhecimento de saber quem é você. Outra relativização, interesse didático ou científico. Você chega, tem livros de medicina lá, de patologias e tal, também medicina legal. Aí eles vão mostrar determinadas anomalias, tal. Pode, professor.
Pode, desde que coloque aquela tarjinha preta aqui para poder, tipo, não identificar quem seja a pessoa, mas está de fato usando a imagem retrato. Porque a imagem retrato não é só a sua fisionomia de rosto, não. Partes do seu corpo também diz respeito à sua imagem retrato, tá? Mas nesse interesse de dado científico, sim, existe essa relativização. Outra, se você for parte de um cenário, por que disso, tá? Porque existe um direito chamado direito de liberdade de imprensa. E o direito de liberdade de imprensa, direito à informação, é um direito que está convencionado como uma garantia fundamental no artigo 5º. A sociedade tem direito de saber as coisas. Então, você, por exemplo, disse que está passando mal, que não pode trabalhar. Daí você pega, vai dar uma corridinha no calçadão. Tem lá um repórter fazendo matéria e passa você correndo. E aí seu chefe vê você lá. Você vai ficar numa situação ruim. Aí a ideia, eu posso questionar isso com a emissora que passou meu direito de imagem lá, sem minha autorização? E a resposta é não, porque ele não está filmando você, ele está filmando o ambiente. Então, se você não for o foco, você for parte de um cenário, existe o entendimento de que sim, existe a relativização do uso da sua imagem. Próximo, identificação compulsória. Identificação compulsória, a gente até já comentou, esse interesse didático, reconhecimento do poder público também. É aquele que você faz do dedinho lá na delegacia, tira sua foto, etc. Também está relativizado, porque aqui expressamente no artigo 20 ele coloca essa condição. Aqui entra dentro dessa situação da administração da justiça e manutenção da ordem pública. Próximo, pessoa jurídica tem imagem? Lógico que tem imagem. E se for utilizada a imagem da pessoa jurídica indevidamente, pode ela requerer indenização, perdas e danos, danos morais? Pode. Então, a pessoa jurídica também tem aí a imagem dela podendo, de fato, ser violada. Outra que eu não coloquei aqui, que é uma dispensa também reconhecida pela jurisprudência, tá? Pessoa pública. E o que é uma pessoa pública, Ramon? É uma pessoa que, em tese, as pessoas têm conhecimento dela em relação à sociedade em si, pela função que ela exerce. Servidor público é uma pessoa pública, dentro do exercício da função dele, tá bom? Servidor público dentro do exercício da função dele. Então, por exemplo, tem um guarda policial federal que prendeu uma pessoa. Estão fazendo a filmagem lá do indivíduo que está sendo preso, passou a figura do guarda. Pode? Pode. O guarda está numa abordagem de alguém. Aí tem alguém filmando. Pode filmar o guarda abordando? Pode. Ele está na condição de uma pessoa pública no exercício da função pública dele. Então, ele tem o uso da sua imagem relativizado nesse caso. Agora, uma pessoa pública de conhecimento geral, tipo assim, um artista, um jogador de futebol, um youtuber altamente conhecido, também tem a sua imagem relativizada. E tem a sua imagem relativizada por quê? Dentro daquela questão da liberdade de informação que a Constituição Federal colocou como um direito fundamental. Então, a imagem dela é relativizada. Me dá um exemplo disso, numa situação prática, tá? Se, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno estiver caminhando no calçadão e aí alguém reconhecer um canal de imprensa, colocar isso como notícia, pode, sem autorização dele? Pode, não tem problema nenhum. Agora, se essa pessoa pública estiver dentro da casa dela, e hoje a gente tem drones que fazem imagens com muita nitidez, a pessoa está na casa dela, pode fazer uso da imagem da pessoa pública? Não. Aí já é considerado um uso da imagem proibido, tá bom? Agora, só para a gente avançar, se a pessoa for pública, se a pessoa não for pública, tiver com uma pessoa pública, ela relativiza o uso da imagem. Um exemplo, tá? O indivíduo, por exemplo, pega e sai uma pessoa pública lá. E aí ela fosse casada, por exemplo, e passou numa matéria de jornal, ou naqueles canalzinhos jornalzinho de fofoca. Não sabe nem quem é essa pessoa. Pode? Pode. Mas, Ramon, mas isso vai me causar constrangimentos. Não interessa. Se você, e o entendimento que a jurisprudência fez é, se você não é pessoa pública, você está com uma pessoa pública em espaço público, você, em tese, vira direito à informação, você vira notícia.
E aí a imprensa poderia noticiar isso aí, sem a sua autorização, sem o uso expresso da sua imagem, tá bom? Agora, desde que esteja numa situação privada, num lugar privado, não pode estar passando a pessoa pública, não. Então, ela está dentro da casa dela, ela está dentro da formatura dela, vão passar sobre ela. Aí está errado. Próximo. Direito à privacidade. O direito à privacidade ele foi tratado no artigo 21 do Código e é um dos únicos direitos de personalidade que nós temos onde existe uma restrição, existe na prática uma blindagem muito grande do que diz respeito à nossa privacidade. E aí o artigo 21 do Código diz assim: a vida privada da pessoa é inviolável. Quando o Código fala inviolável, entenda, ele é blindado, é na prática altamente protegido. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, a privacidade da pessoa, ela tem que ser respeitada. Beleza. Só que a nossa privacidade, segundo a jurisprudência e doutrina, ela se subdivide em duas modalidades: sigilo ou segredo, que seriam termos sinônimos, e intimidade. E o que é a nossa privacidade num sentido amplo, tá? São todas as informações que sejam privadas de você. Exemplo, sua religião, isso diz respeito à sua privacidade, sua orientação sexual, a sua opinião política, os seus dados pessoais, tipo e-mail, seu WhatsApp, isso tudo diz respeito à sua privacidade, tá? A questão vem, essa privacidade aqui, ela se subdivide em duas modalidades, sigilo ou segredo e intimidade. O que diz respeito ao sigilo ou segredo? São os dados característicos da pessoa natural. São dados como a sua informação de imposto de renda, quanto que você ganha. O sigilo e o segredo, então, são dados identificadores de cada pessoa. Isso diz respeito à sua privacidade, tá? Então, você fala, por exemplo, quanto que você ganha, se você quiser. Se você não quiser, você não precisa falar. Os seus e-mails também, o seu WhatsApp também é a mesma coisa. Porém, tem uma relativização. Por determinação judicial, principalmente para poder estar fazendo a verição de crime, o sigilo ou segredo ele pode ser quebrado, tá? E aí o sigilo ou segredo, em casos específicos, ele pode ser relativizado por força efetivamente de autorização judicial. Outra, intimidade. A intimidade já não tem essa relativização. E o que é intimidade, Ramon? Intimidade são as informações mais íntimas e pessoais suas. São essa, sua condição de saúde, sua orientação sexual, aquilo que acontece dentro da sua casa, isso tudo diz respeito à sua intimidade. A sua intimidade, ela é completamente inviolável. Nem por autorização judicial deveria ser repassada, a não ser que você queira, tá joia? Então, você precisa lembrar que a privacidade se subdivide em sigilo, segredo e intimidade. O sigilo e segredo, por autorização judicial, pode ser relativizado, a intimidade nunca. Tá joia? Honra. Honra é a sua reputação perante a sociedade. E a nossa honra, ela se subdivide em duas modalidades. Nós temos a honra objetiva e a honra subjetiva. A nossa honra objetiva é aquilo que as pessoas pensam de você. E a sua honra subjetiva é o que você mesmo pensa de si próprio. Determinadas informações que possam ser repassadas, pode haver violação da sua honra objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, eu ofendo você, te chamo disso, daquilo outro. Na prática, isso vai macular a sua reputação perante as pessoas, isso vai também te causar um grande constrangimento. Então, neste caso, eu estou ofendendo a sua honra objetiva e sua honra subjetiva, tá joia? Pode acontecer situações que ofenda somente a sua honra objetiva. Exemplo, a pessoa jurídica, coloquei como observação, ela também tem direitos da personalidade. Naquilo que couber, o código coloca expressamente que a pessoa jurídica tem proteção de direitos da personalidade. Onde está isso, professor?
Pá, pá, pá. Artigo 52 do Código Civil. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade. Aí você fala assim: pessoa jurídica tem direito de personalidade? Tem. Tem imagem. Ela não tem integridade física, é naquilo que couber, né? Mas ela tem privacidade, ela tem honra. Só que a honra, ela tem honra objetiva. Ela não tem honra subjetiva, ela não tem sentimentos próprios, tá? Mas quando você pega, vai para a internet, está insatisfeito com uma pessoa jurídica qualquer e esculhamba ela lá, você tem direito de fazer isso? Não. Você tem direito de buscar os mecanismos legais de resolução do seu conflito. PROCON, Justiça, esses órgãos de defesa do consumidor. Agora, entrar na página lá, esculhambar a empresa, etc., você pode correr risco de sofrer uma reparação de dano. Então, tem que lembrar que a pessoa jurídica também tem direito de personalidade, artigo 52 do Código, e lembrar que a honra, ela tem essas duas vertentes, dois viés. Honra objetiva, que é a reputação perante a sociedade, e honra subjetiva, que é o que a pessoa simplesmente sofre sobre ela própria, tá? Paramos por hoje. Nome eu já vou dar em sala de aula. Bons estudos para vocês. Grande abraço.